Sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não nos conhece, meu nome é Vinícius. Meu nome é Ellen. E nós criamos esse canal com o intuito de ler a Bíblia durante todo o ano em ordem cronológica. Então nós resolvemos fazer em forma de vídeo e gostaríamos que vocês participassem conosco, tivessem com esse propósito também. Eu tenho certeza que vai edificar a sua fé. Vamos nessa? Então vamos nessa. Vou começar em Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento entre as águas que faça separação entre águas e águas. E assim foi. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram debaixo do firmamento das que ficaram por cima. Ao firmamento Deus chamou céu, e passaram-se tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Então Deus disse: ajunta-se as águas que ficaram debaixo do céu em um só lugar, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: que a terra faça brotar vegetação, plantas que produzam sementes e árvores frutíferas, cujos frutos contenham sementes sobre a terra de acordo com a sua espécie. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que produzem sementes de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles sinais para marcar tempos determinados, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Nessa primeira parte de Gênesis 1, a gente vê que Deus ele tem um cuidado de fazer cada detalhe, né? Você vê que ele faz dia, noite, ele começa a separar as águas, e eu consigo ver o cuidado de Deus, como Deus ele tem cuidado de nós, como ele pensou em cada detalhe que o ser humano precisa para sobreviver. Exatamente. É bem legal, né? Ver como que o mundo todo foi criado. Tão simples, né, gente? Como diz um pastor que a gente conhece, foi a comando de voz. E continuando aqui no versículo 16, fala assim: Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus o colocou no firmamento no céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e fazer a separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. Então Deus disse: encha-se as águas de seres vivos, e voe as aves sobre a terra por toda a extensão do firmamento do céu. Então Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que povoam as águas de acordo com a sua espécie, e todas as aves de acordo com a sua espécie também. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas nos mares, multipliquem as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Então Deus disse: produzam a terra seres vivos de acordo com a sua espécie, animais de rebanho, animais rastejantes e animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie, os animais de rebanho de acordo com a sua espécie, e todos os animais rastejantes da terra de acordo com a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: façamos seres humanos à nossa semelhança, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus disse:
Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzem semente, todas as árvores que produzem fruto com semente, elas serão alimentos para você. Então disso a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os animais que rastejam sobre a terra, ou seja, a tudo que tem a si fôlego de vida. Dou todos os vegetais como alimento, e assim foi. Deus viu que tudo o que havia feito e percebeu que tudo que havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Então, a partir do versículo 16 para baixo, fala também continua, né, a criação e tudo mais, mas o mais interessante que eu achei foi no versículo 29 a 30, né, que Deus ele explica pra gente que a gente tem domínio sobre as plantas, sobre tudo, né, porque é o que a gente vai colher, que a gente vai comer. Então, o que traz na nossa memória é que a gente precisa plantar para poder colher também, né. Sim, um negócio que me chamou a atenção é esse detalhe, né, que Deus ele preparou tudo antes, e aí depois ele prepara o homem, e ele deixa claro nos versículos finais aqui, que ele colocou o homem para governar, para dominar, para assumir a responsabilidade. Então, para você ver como Deus ele é um Deus de amor. Ele preparou tudo nos mínimos detalhes para que o homem fosse ser recompensado, Sim. Viver essa promessa, né? Então, assim, creia que Deus é um Deus de promessa e Ele preparou todas as coisas. Amém, eu creio também. Então, assim, galera, a gente vai ficar com esse vídeo aqui, né, em Gênesis 1, para não ficar tão grande. A gente vai dividir no mesmo dia, só que Gênesis 1 e Gênesis 2 e Gênesis 3, tá? Então, se você ficou curioso, bora com a gente pro Gênesis 2, que vai sair já, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas.